Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Estamos nessa poderosa campanha do voto. Até o dia 10 de janeiro de 2022 eu quero estar trazendo uma mensagem da palavra de Deus para você. Quero estarmos aí orando, peço que você me ajude em oração. Nós já temos aqui 71 nomes de pessoas que se colocaram aí para orarmos juntos, amém? Para Deus dar a vitória. É um voto de R$ 200, porém a pessoa só paga esse voto se Deus fizer algo excepcional da vida dela. Se até dia 10 de janeiro, porque Deus já nos livra, Deus nos dá a vida, nos dá o alimento, o lugar para dormir, a saúde, o ir e vir. Se Deus não nos guardasse, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, amém? Então, mas nós temos que cuidar com algumas informações, tá ok? Esses vídeos eu estou até filmando para a gente poder conversar, interagir um pouco mais, porque o mundo, nós vivemos um momento onde quando você fala que vai buscar a Deus, as pessoas falam, não, você não precisa disso, vamos fazer diferente, entendeu? Então, se você gosta de futebol e falar de um time, a pessoa já na hora fala, olha, o time precisa de um reforço, precisa contratar mais gente, precisa investir mais, tal. Se é uma empresa, essa equipe tem que ser mais unida, tem que trabalhar mais junto. Né? Porém, quando você fala, vou para a igreja, aí a pessoa fala, não. Para adorar a Deus você não precisa ir para a igreja. Entra no seu quarto e ora, está na Bíblia. Também você pode entrar no seu quarto e orar. Mas você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Porque nós somos ser social. O homem é um ser social. Ele não foi feito para estar isolado. Todas as tribos, vamos dizer assim, montam o seu grupo. Todas. Até as pessoas que não servem a Deus montam os seus grupos para dialogar, interagir. Por que a igreja seria diferente? Pastor, porque a igreja eu tenho que deixar meus 10% para ser abençoado. Eu já estive no mundo. O mundo te leva muito mais do que 10%. E lá na igreja tem despesa com você. A água, os bancos, a limpeza, a estrutura, o aluguel. Né? Lá eles estão investindo para Deus te abençoar naquele local. E outra, se você gosta de algo e algo está precisando de uma oferta lá para progredir, você mesmo fala, não, vamos ajudar sim. Então, por que a igreja teria que ser diferente? Para Deus te abençoar. E abençoar é alcançar outras pessoas. Bem? Mas a tendência humana é nós vivermos olhando só para as nossas coisas, para as nossas dificuldades. Quando nós falamos assim, olha, preciso me unir para eu ser abençoado e alcançar outras pessoas, parece que soa tão diferente isso, porque não é o natural do mundo. Eu, pastor Adegar, com 56 anos de idade, nascido aqui em Maringá, eu poderia simplesmente orar no meu quarto, falar com Deus aqui e não precisar ficar buscando, falando de Deus para outras pessoas. Mas primeiro, este é o meu chamado. Mas eu tenho família, eu tenho um emprego fixo, funcionário público da prefeitura de Maringá. Tenho uma certa estabilidade, eu fazendo tudo certinho, não sou mandado embora. Né? Não sou mandado embora. Então, eu, na minha idade, eu poderia muito bem me acomodar e ficar nessa situação. Porém, Deus me libertou e depois me chamou para servi-lo. Quando alguém fala para você não precisa ir à igreja, pergunta assim, qual que é a sua função na obra de Deus? Que geralmente essas pessoas, elas vivem para si mesmo. São envolvidas com tudo, mas igreja não querem. Não, igreja não. Porque é cômodo. Eu oro no meu quarto,
Deus me abençoa, tá bom demais. E não é isso que Deus quer. O próprio Jesus veio aqui, Jesus poderia ter feito isso. Nascer e ficar na casa dele, né? Não cumpriria a missão. Levar a palavra, curar os enfermos, tem todo um trabalho para ser feito. Pagar o preço na cruz pela minha vida e pela sua vida. Mas para não ficar somente em minhas palavras, vamos ler 1 Samuel 9. Uma passagem bastante interessante. Que se você prestar atenção, todas as palavras da Bíblia, ela muda a nossa vida. Mas hoje essa palavra pode dar um norte diferente na sua mentalidade e na sua vida. Eu gostaria que você se encontrasse no reino de Deus. Eu gostaria que você encontrasse qual é o teu chamado. Para que Deus te chamou? Deus te dá todas as bênçãos, te cura, te liberta, mas qual é o teu chamado? Vamos lá. 1 Samuel 9, 1, no verso 1, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não se acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém, elas também não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Suf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então àquele homem: Porque o pão dos nossos alforjes acabaram, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram as moças que saíram a tirar água. E lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí os tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto.
Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba no alto para se alimentar. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem que abençoar o sacrifício, e só depois comerão os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade. Ao entrar, eis que Samuel saiu ao encontro para subir o alto. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Saul, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu te falara. Ele dominará sobre o meu povo. Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto a jumentas, olha aqui, Saul não tinha falado nada ainda, hein? Quanto a jumentas, que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, se não para ti, para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traz a porção que te dei, porque te disse: põe-te à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e o pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer: eu convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço, para que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te
apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali se encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás na tua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, de tambores, de flauta e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Amém? Olha aqui, palavra maravilhosa, igreja. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Samuel 9 que havia uma família. Havia uma família, essa família tinha bens, e pai de Saul, um dia daqueles, 2 jumentas se perderam, 2 animais se perderam. O pai fala para o filho: olha, vai procurar as jumentas. E aí, ele simplesmente sai. O que é, pastor Adegar, o procurar as jumentas? É a nossa vida cotidiana, é o nosso dia a dia, é as situações que aparecem no nosso dia a dia. Vai procurar a jumenta, ele sai, pega um moço, sai, procura. É interessante que procura e não acha. Chega um momento que ele fala para o moço: ó, vamos voltar. Porque daqui a pouco o pai para de ficar preocupado com a jumenta e começa a ficar preocupado comigo e contigo. Olha só, preocupação e respeito para com os pais. Olha que interessante. Preocupação e respeito para com a família. Olha que interessante. Vamos embora. Aí o moço fala assim: olha, nessa cidade tem um homem de Deus. E se nós formos lá, esse homem que é usado por Deus, ele poderá nos mostrar onde estão as jumentas. Importante achar alguém que caminha contigo e que sabe que na face da terra tem pessoas que faz a obra de Deus. Buscar alguém que faz a obra de Deus e que pode nos ajudar. Entendeu? Esse moço não falou: vamos para casa, senta no seu quarto, e aí nós oramos a Deus, e ele mostra a jumenta. Não. Olha, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, que nós fomos lá, ele vai orar conosco e vai nos dar uma direção. Quer dizer, Deus vai nos dar uma direção. Hoje, igreja, situações, busca a igreja, porque lá tem a palavra do Senhor, que será revelada a ti, falada, e vai te dar uma direção, a maneira como você deve agir. Preocupação de Saul. Mas como nós vamos para o homem de Deus, sendo que o pão que nós tínhamos acabou? A água acabou. O que é o pão? Acabou. A água acabou. Nós não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Aí o moço fala: não, mas eu tenho comigo algumas pratas e eu posso doar para esse homem de Deus, para ele dar a direção para nós das jumentas. Ah, então vamos. Foram até o homem de Deus, era um local que ele ia estar, naquele dia, por causa do sacrifício. Naquele momento, as coisas, havia sacrifício, e quem fazia sacrifício era o profeta. Samuel era um profeta. Então, ele chega naquela cidade: é aqui que está o homem de Deus? Sim, é aqui que está o homem de Deus. Entra na cidade que você vai encontrá-lo. Eles entram na cidade, vêm ao encontro dele, Samuel.
Saul não conhecia Samuel, pergunta para Samuel: sabe onde mora o homem de Deus? Ele fala: olha, eu sou homem de Deus. Mas é interessante que entre Samuel chegar a Saul e Saul chegar a Samuel, a palavra nos mostra algo revelador e maravilhoso. Deus falara para Samuel um dia antes: olha, amanhã eu vou enviar para você um rapaz que eu vou transformar ele em príncipe entre o meu povo. Então, o que eu quero passar para você hoje: Deus criou a situação das jumentas para que Samuel saísse de onde estava, buscar as jumentas, mas ir para a igreja, vamos dizer assim, né? Ter-se uma situação, mas buscar alguém de Deus para resolver essa situação. Mas Deus já tinha revelado para Samuel que Saul ia chegar. Ambos não se conheciam, mas Deus já tinha falado: olha, vou mandar um moço de Benjamim, que vai chegar e você vai ungí-lo como príncipe no meio do meu povo. Aí ele começa a falar com Saul e já diz assim: Saul não tinha falado: olha, eu vim aqui buscar porque sumiu a jumenta. Não. Ele não tinha falado nada ainda. Samuel falando com ele já refrigera o coração dele. Ó, e quantas jumentas já se acharam? Sobe comigo, nós temos uma outra situação para resolver aqui, mas já se acharam as jumentas. Fica tranquilo. Saul aceita, vai participar do sacrifício e chega lá, tem um banquete para ele. E aí Deus começa a usar a Samuel falando: olha, eu vou te levantar como príncipe do meu povo. E ele fala: mas como? Eu sou de uma família pequena, de uma tribo humilde, nós somos gente simples. Por que eu? Não é isso que a gente fala muitas vezes? Por que eu? Mas quando Deus quer escolher você, é você. Ele cria uma situação só para você se achegar nele. Mas é você. Deus criou uma situação para eu me achegar nele. Mas era eu, pastor Edgar, Ministério Jerusalém de Glória em Glória, revelado por Deus esse nome, para que eu fosse para as ruas, eu olhasse para as pessoas em condição de rua e meu coração fervesse e olhasse. Não importa o que essa pessoa fez na vida, não importa o quanto pecou, mas esse lugar na rua, na sarjeta, no chão, não é o lugar dessa pessoa, porque Cristo pagou um preço pela minha vida, mas também pagou um alto preço pela vida dessa pessoa. Ela não merece cair, mas ela precisa de alguém para levá-la a Deus. Oferece o sacrifício, Samuel revela o projeto de Deus para a vida de Saul, e aí, a partir desse encontro, a vida de Saul muda. A vida de Saul muda. Ele já era alguém de família que tinha posses, ele já era alguém, um pouco estruturado, mas a vida espiritual dele foi mudada. Ele foi levantado agora como rei em Israel. A sua vida tem que ser mudada, a sua vida espiritual. Talvez eu estou falando com alguém que tem muito dinheiro, tem muitas posses. Dinheiro não é problema para você, né? É solução? Tá bom. Dinheiro não é problema, mas o vazio continua e o dinheiro não preenche. As situações, os problemas, a angústia, a ansiedade continua, mas o dinheiro não resolve isso. A sua questão é um encontro verdadeiro com Deus, uma intimidade com Deus, uma intimidade com o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí sim, você vai se sentir completo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui, Senhor, os 71 nomes que chegaram até a minha mão agora, Deus. Nesta campanha, até dia 10 de janeiro. Papai querido, papai amado, é o Senhor que vai direcionar essas vidas e vai levá-las, ó Pai, onde o Senhor quiser, para colocar na posição que o Senhor quiser. De repente, ó Pai, essas pessoas estão correndo atrás de situações naturais. Saul corria, procurava jumentas. O Senhor transformou em rei de Israel. Acharam-se as jumentas, mas se transformou a ele em rei de Israel. Talvez essa pessoa está só procurando uma cura, a salvação de um filho, a restauração de uma família, uma conta que está na justiça, eu não sei. Mas o projeto do Senhor vai se cumprir nessas vidas, ó Pai,
para a honra, glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Grande abraço.